Bom, bom dia a todas as pessoas presentes. Como disse o Walter Pomar, eu sou Maria Caramês Carlotto, sou coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Mundial da UFABC. A gente está, na pós-graduação brasileira, num momento muito crítico, né, que é às vésperas da nossa avaliação quadrienal, que demanda muito das coordenações. Mas eu parei o que eu estava fazendo para vir aqui, porque para nós, do Programa de Economia Política Mundial, é muito importante mostrar o nosso compromisso institucional com esse debate, com esse seminário e com esse tema. E fazemos isso não só pela importância da temática, né, mas também pelo fato de que, com muito orgulho, nós temos uma linha de pesquisa sobre trajetórias do Sul, África, Ásia, América Latina e Caribe, nesse espírito de incentivar a pesquisa sobre essas regiões. Também porque temos, justamente por isso, muitos alunos da Guiné-Bissau, né? Um deles até vai comentar hoje, um egresso nosso do doutorado, vai ser o comentarista hoje da mesa, então a gente incentiva, né, que venham alunos da África, de vários países, inclusive os de língua portuguesa. Mas também, com isso eu termino aqui essa introdução, porque para nós, não só a história da África em si importa muito, mas, como disse o Acácio, e também o Paulo Camoto, é nesse encontro, né, com essa trajetória comum de países que sofreram processos de colonização e que têm, né, como nosso caso, a maioria da população de afrodescendentes, é nesse encontro, com essas trajetórias, com essa história, que a gente pode produzir um mundo verdadeiramente novo, um mundo verdadeiramente justo. Feita essa introdução, eu queria passar imediatamente à composição da mesa, a quem eu convido o nosso palestrante principal, Miguel de Barros, sociólogo, coordenador da Célula de Pesquisa em História, Antropologia e Sociologia do Centro de Estudos Sociais Amílcar Cabral e membro do Conselho para o Desenvolvimento da Pesquisa em Ciências Sociais em África. Bem-vindo, Miguel. Para comentar, eu gostaria de convidar o Rubilson Velho Delcano, doutor pela Universidade Federal do ABC, pelo Programa de Economia Política Mundial. E também o professor Parisieiros, também membro do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Mundial e nosso vice-coordenador. Enquanto a gente forma a mesa, eu gostaria de chamar o Jack Mário Almeida Ié, que é pós-graduando em Relações Internacionais da UFABC, que ele vai proceder uma breve homenagem antes da gente começar, efetivamente, com os trabalhos. Bom dia a todos. Obrigado à comissão. Obrigado, coordenadora de mesa. Eu sou Jack Mário Almeida Ié, estudante de mestrado em Relações Internacionais dessa casa. Eu gostaria, nesse momento, da gente homenagear um dos melhores músicos da Guiné-Bissau, que é Américo Gomes. Américo Gomes nasceu em 20 de janeiro de 1974, em Canchungo, região de Cacheu, norte da Guiné-Bissau. Com uma carreira sólida, lançou 7 álbuns como cantor. Foi o primeiro artista guinense a conquistar um disco de prata, feito alcançado em 2001. Entrou na carreira de música aos 13 anos e destacou-se em competições internacionais. Em 31 de dezembro de 2021, lançou seu último álbum, intitulado Atrição. Nas redes sociais, a morte de Américo gerou comoções. E aqui eu quero destacar a homenagem feita pelo Carlos Lopes, onde ele escreveu assim, em crioulo: nunca fui ainda, como não é irmão de Sano, sou filho de Canchungo, costumava ouvir música para lembrar de minha terra. Aí, filho de Deus, que levou? Mansibitambi kuma, de tudo maneira, bunariba. Não nos sentiu, não nos jumbai, não nos moranças, não nos sinta,
na tropeça para Perau. E agora estamos ouvindo uma das músicas do Américo Gomes, intitulado Destino de Guiné. Obrigado. Bom, muito obrigada. Então, eu passo imediatamente ao professor Miguel de Barros. Agora são 15 para as 11. 11h15, eu te aviso. Bom dia a todas e a todos. Agradeço imenso o convite da Fundação Perseu Abramo e também o acolhimento aqui da Universidade. Agradeço a equipa que preparou e organizou esse evento, em particular ao professor Pomar e a Mila Ferrat, também pelo acompanhamento até aqui. Agradeço também a presença dos meus conterrâneos que estão a estudar aqui e que tiraram o seu tempo para nos acompanhar nessa reflexão. Um cumprimento especial à mesa e também ao meu conterrâneo amigo Robilson, que, enquanto a nós, é um orgulho daquilo que tem sido o comportamento da juventude guinense e, sobretudo, na emancipação daquilo que são as conquistas de independência e na sua atualização nos dias de hoje. Muito obrigado por estarem aqui. Eu vou falar a partir de 4 premissas históricas de momentos que marcaram a independência da Guiné-Bissau, mas queria começar com um pequeno documentário que peço para ser exibido agora. Declaração sobre a independência da República da Guiné-Bissau. Em nome da República Portuguesa, nos termos do artigo 3º da Lei nº 774, de 27 de julho de 1974, e depois de aprovado o protocolo assinado em Argel em 26 de agosto de 1974, ouvidos a Junta de Salvação Nacional, o Conselho de Estado e o Governo Provisório, declara-se que Portugal reconhece solenemente a independência da República da Guiné-Bissau. Publique-se, Presidência da República, 10 de setembro de 1974, o Presidente da República. Nasce, pois, neste preciso instante, mais uma nação independente. Uma nação de língua portuguesa, de muita tradição cultural portuguesa e com quem Portugal manterá certamente laços de estreita amizade e cooperação. Como podem verificar agora na imagem, trocam palavras informais o Presidente da República Portuguesa e o Major Pedro Pires. Assiste o Primeiro-Ministro Vasco Gonçalves. Muito obrigado. Se eu tivesse 40 minutos, passava mais excertos de filmes e testemunhos, mas como o tempo é exíguo, era só uma parte. Por que é que eu passo esse vídeo? É sobretudo a necessidade de mantermos uma vigilância com a história e uma postura crítica em relação àquilo que nos é dado como informação. Isto é uma falsa informação. A nação guinense não nasceu com o reconhecimento da independência por parte de Portugal. Antes das independências, lutas de libertação. A Guiné-Bissau fez durante 11 anos luta de libertação armada e que derrotou o exército colonial na Guiné-Bissau e acabou com o império colonial português em África, obrigando Portugal a reconhecer as independências de todas as outras nações que estavam sob o jugo colonial. E mais, a pessoa que vocês viram assinar a Declaração de Reconhecimento da Independência, o general António Spínola, que foi
depois o presidente de Portugal, trazido pelo movimento das Forças Armadas com a Revolução dos Cravos, ele foi o principal derrotado na Guiné-Bissau como governador da província da Guiné. Portanto, é a luta de libertação nas ditas colónias portuguesas que levou ao 25 de Abril e não o 25 de Abril que reconheceu as independências. Portanto, esse é o primeiro facto histórico. Portugal não deu a independência, Portugal reconheceu que o processo da luta levou a com que tirasse as suas tropas e mais, as suas tropas também africanizadas, porque Portugal teve o maior exército colonial de homens negros em África, que estava a utilizar exatamente para esse seu esforço de continuação da colonização, quando tinha dissidências e resistências ao nível da própria metrópole. E mais, Portugal conseguiu implantar uma força, no caso da Guiné-Bissau, constituindo aldeamento aos novos territórios urbanizados em torno de grandes acortalamentos. Ou seja, utilizou as comunidades locais como escudo para fazer a guerra. Portanto, a presença efetiva do nascimento de uma nação em língua portuguesa é uma falsa questão. Quando Portugal perdeu a guerra na Guiné-Bissau, só havia 14 pessoas com ensino superior na Guiné-Bissau e mais de 98% da população guinense não falava português. A língua nacional da Guiné-Bissau chama-se crioulo guinense. Portanto, o facto histórico, como é trazido, como é narrado, muitas das vezes não corresponde àquilo que é a realidade histórica, ao mesmo tempo o lugar daqueles que, de facto, são elementos decisivos da própria história. E aqui volto a falar sobre o Spínola para fechar. Não foi o Spínola que deu a independência a nenhum dos países africanos. Pura e simplesmente, com o 25 de Abril, eles foram obrigados a reconhecer que o projeto colonial não era sustentável. Até porque, tanto para a Guiné-Bissau e os outros, havia uma corrente na sociedade portuguesa até hoje que defende a autonomia e não a independência. O que é que isso significa para a construção de um Estado como a Guiné-Bissau? Quando se dá a independência, a partir de um processo colonial que também afastou os guineenses de toda a administração do seu território, do ponto de vista formal, nós fomos encontrar um Estado colonial herdado como modelo, mas vazio em termos de talentos e recursos humanos. Não havia administradores que conhecessem o modelo do Estado, quer colonial como pós-independência, para a administração do território. Então, no caso da Guiné-Bissau, houve uma ruptura em termos de projeto de construção da nação, pós-independência, derivado por dois elementos. O primeiro elemento é que o assassinato de Amílcar Cabral não permitiu uma discussão que levasse o projeto binacional de unidade de luta em Cabo Verde, entre Guiné-Bissau e Cabo Verde, para a manutenção de um projeto político binacional. Facto disso é que nenhum presidente da República de Cabo Verde veio da Guiné-Bissau e nenhum ministro da Guiné-Bissau foi para Cabo Verde, mas houve ministros cabo-verdianos que estiveram na Guiné-Bissau a partir do projeto de unidade de luta que definiu a própria Revolução. Então, o Estado binacional manteve-se enquanto um foco, mas ela não se concretizou enquanto projeto político. E o Estado, enquanto modelo colonial herdado da administração portuguesa, foi adotado como princípio orientador da própria administração. Isso criou uma confusão enorme do ponto de vista da identidade do próprio Estado. E, a partir dos anos 70, houve dois elementos fundamentais, do meu ponto de vista. O primeiro momento foi um momento ideológico, no qual o Paulo Freire é convidado a ir à Guiné-Bissau para trabalhar com o outro intelectual, o Mário Pinto de Andrade, e outro intelectual guinense também, Mário Cabral, que era ministro da Educação, para refundar o processo da construção da identidade nacional pós-independência, aquilo que é falado como homem novo, da endogenização curricular e também como é que isso podia influenciar o próprio investimento em termos de talentos humanos. Um segundo momento foi, sobretudo nos anos 80, também com o contributo do Brasil, com a ida de um conjunto de planificadores, sendo o mais popular o Dalis Daubor, que participou juntamente com o Ministério do Plano para a concessão de programas de médio e longo prazo para redefinição daquilo que eram as linhas orientadoras econômicas, atendendo que a economia da colonização foi sempre uma economia de exportação, de exploração e muito voltada para o mercado ocidental. Esses dois elementos permitem constatar de que, efetivamente, a Guiné-Bissau teve um percurso de independência, ou seja, de soberania, apenas de 10 anos, de 74 a 84.
onde, ao contrário das 14 pessoas com licenciatura ou graduação em 1974, em 84 já havia mais de 280 pessoas com formação superior. O sistema do ensino foi alargado no território nacional, o sistema da saúde, o sistema, por exemplo, da produção e também a estrutura administrativa. Havia efetivamente um Estado que pudesse permitir a reorganização da sua vida. Mas isso também tem um preço, né? Porque, ao contrário de outras nações, sendo um Estado ou uma nação que foi fundada na guerra, quando se deu a independência, adotou-se o regime de partido único, que tinha que enfrentar não só os condicionalismos econômicos, mas também toda a ideia de insegurança, da tentativa de recuperar a dita nação ultramarina, com a presença dos comandos africanos, e isso levou também a um maior endurecimento do próprio regime, tanto numa primeira fase, onde o presidente Luís Cabral tinha mantido o seu poder na base de um sistema de polícia política, como na fase do primeiro golpe de Estado de Nino Vieira, que manteve o regime baseado no poder dos militares. Isso foi extremamente difícil para manter um quadro aberto à sociedade civil e teve uma maior dificuldade de se manter quando, em 1984, devido às questões do serviço da dívida, da desvalorização da moeda, do aumento da inflação e também do falhanço do modelo econômico socialista internacional, com sobretudo a queda depois do muro do Berlim, a Guiné-Bissau foi obrigada, em 2 momentos, a aceitar 2 pacotes que mudou completamente o seu destino. Em primeiro lugar, o Programa de Ajustamento Estrutural, liderado pelo Banco Mundial e FMI, que privatizou os serviços públicos, diminuiu a capacidade do Estado, concentrou o Estado, acabou com a diversificação agrícola, trabalhou numa lógica de monocultura de renda com a castanha de caju para atração de divisas e pagamento de serviços de dívida, provocou maior deserção a nível da administração pública, com os quadros mais valiosos tendo sido declarados como extremamente caros e afastar a administração pública, e foram buscar os tecnocratas que iriam implementar, com toda a linha, o programa das ditas reformas, que teve um impacto brutal ao nível da economia, provocou êxodo rural, levou à falência do sistema do ensino, levou à falência do sistema produtivo e econômico. Eu vou dar um exemplo muito prático em termos, por exemplo, do sistema do ensino. Na minha infância, eu tinha, no primário e secundário, tínhamos 8 horas letivas na escola. Com o programa de ajustamento estrutural, passamos para 4 horas letivas e ensino por turno. 7 para as 11, 11 para 1, enfim. E depois, numa demanda maior, em termos de população com idade escolar, que ficava fora do sistema educativo. Cerca de 30% das crianças de idade escolar não conseguiam entrar no sistema educativo. Disciplinas como história, como, por exemplo, um trabalho produtivo que permitia fazer as cantinas escolares a partir das hortas escolares e não a importação dos produtos alimentares, como o Banco Mundial fez, era o que existia. O programa de educação cultural, ensino, voltado para aquilo que era todas as valências do conhecimento, da identidade e da missão formadora da educação que sentido da escola tinha. Isso tudo foi retirado e o currículo ficou completamente esvaziado. Isso marcou determinadamente a sociedade guinense, porque logo a seguir, em 1991, devido às contingências econômicas, o Clube de Paris, que é a linha que orienta a ajuda pública ao desenvolvimento, através da declaração do presidente François Mitterrand, obrigou a todos os outros países que quisessem beneficiar da ajuda pública ao desenvolvimento para aderir à democracia. Então, a última vaga de democracia em África, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, entraram dentro do sistema democrático a partir do condicionalismo da ajuda pública para o desenvolvimento que veio do Clube de Paris, não enquanto um consenso nacional que levou a uma possibilidade de discussão de qual é o modelo político a qual se orienta. Resultado, na Guiné-Bissau, naquela altura, nós tínhamos menos de 60% da população com ensino superior, a educação democrática não foi debatida como elemento público e levou a uma maior disputa do poder pelo poder e não pelo serviço que o poder pode fornecer à sociedade. A configuração dos partidos políticos não seguiu uma matriz ideológica a qual podíamos identificar exatamente quais eram os campos, mas todos eram os partidos que viam no Estado enquanto uma entidade a ser capturada para recuperar os recursos e prestar serviços a grupos e não propriamente à sociedade. Isso levou, em 1996,
a um asfixiamento econômico, porque os partidos eram tantos, todos estavam dentro da estrutura do Estado, ou seja, a partidarização do aparelho administrativo, que a moeda nacional já não respondia à capacidade também que o país tinha em termos de crescimento. Aí fomos obrigados, mais uma vez, a entrar no mercado regional da UEMOA, União Económica Monetária da África Ocidental, que são um conjunto de 16 países que assumem o franco CFA como moeda da sub-região. Esse franco CFA tem a sua reserva no Banco Paribas de Paris e 20% dos royalties anuais dessa moeda vai para a França. Portanto, ou seja, perdemos a autonomia política em 84, em 96 perdemos a autonomia econômica. E quando chegamos a 98, dá-se um conflito político-militar devido à crise do próprio sistema político, a crise do regime, e após esse conflito político-militar, nós entramos na crise do próprio Estado. Essa crise do Estado foi mediada por 3 instituições, Nações Unidas, a CEDEAO e a CPLP, que criaram gabinetes permanentes na Guiné-Bissau para a estabilização no país. Ou seja, passamos a ter a tutela política, a tutela econômica e a tutela militar. Okay? Essa combinação da tutela, do meu ponto de vista, desestruturou completamente aquilo que é hoje o Estado da Guiné-Bissau. Asfixiou qual é a visão da construção da nação, asfixiou qual é o potencial econômico da Guiné-Bissau. Aqui abro parênteses, Guiné-Bissau é a segunda maior reserva de biodiversidade da África Ocidental, tem 210 variedades de peixe, tem um clima tropical com chuvas durante 6 meses, de maio a novembro, a superfície é completamente plano, tem mais de 107 variedades de arroz, tem todos os cereais. A Guiné-Bissau não tem uma produção autossuficiente de arroz, a Guiné-Bissau importa o pescado e a Guiné-Bissau exporta em regime de monocultura castanha de caju como seu único produto. Em contrapartida, a Guiné-Bissau emite licenças de pesca para a União Europeia, para a China, para a Rússia, para a captura de peixe. A Guiné-Bissau tem um mercado de turismo natural mais importante da África Ocidental, que é dominado pela França. A Guiné-Bissau, neste momento, tem a exploração de minérios como areia pesada, como bauxite e também de petróleo, pelas 5 potências que estão no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ou seja, a visão geoestratégica que a Guiné-Bissau aporta ao mundo, ela acaba por ser também a sua própria prisão para interesses estratégicos capturarem o sistema e utilizar o regime como elemento que lhes dá uma fatura que permite ter acesso a esses recursos e, em contrapartida, uma desgovernação total daquilo que é o sentido do Estado, serviço público prestar à população e a continuação do processo de independência da Guiné-Bissau. Ou seja, neste momento, nós temos todos os órgãos da soberania da Guiné-Bissau ilegais, disfuncionais, extemporâneos, mas a comunidade internacional mantém essa cobertura, essa estrutura, mesmo mediante todos os processos de violação dos direitos humanos, de abuso e de também violação da Constituição. Com isso, quero dizer que, para concluir, o projeto de independência não é um projeto acabado, mas foi o projeto mais bem conseguido na história da Guiné-Bissau para a construção da sua trajetória de transformação estrutural e, ao mesmo tempo, para a construção do referencial na qual todos se orgulham como parte integrante. O processo pós-independência, sobretudo a partir das reformas econômicas, políticas e militares, é o elemento que afasta todos os guineenses daquilo que é a matriz da própria propriedade do Estado e coloca a comunidade internacional enquanto um grupo de interesses que vai julgando consoante as suas necessidades e prioridades, salvaguardando também aquilo que é a imagem que se quer colocar de um país como um país de instabilidade. Vou dar um exemplo. A Guiné-Bissau fez 5 eleições e teve 10 presidentes e, ao mesmo tempo, teve 10 golpes de Estado. E todos os golpes de Estado tiveram uma ingerência externa. Mas, por outro lado, é o país da África Ocidental com menor índice de violência urbana e, ao mesmo tempo, onde, do ponto de vista da capacidade de acolhimento interno mais diferente, nós tivemos guerra civil durante 11 anos, não houve nenhum campo de refugiados. Porquê? Por 2 motivos. Porque, culturalmente, a comunidade, a sociedade integrou os seus agentes, mas, ao mesmo tempo, porque os saberes e a capacidade de comunidades locais permitiu salvaguardar a saúde dos serviços de ecossistemas e as pessoas tiveram acesso a bens alimentares no estado natural. A combinação desses 2 elementos mostra-me que, se depois da independência nós tivéssemos adotado
um modelo endógeno de construção democrática, a partir daquilo que eram os valores e toda a estrutura das entidades tradicionais locais dentro do aparelho do Estado, nós podíamos ter uma diferença entre aquilo que é o contínuo Estado colonial, um Estado extrativista, e aquilo que podia ser um Estado de serviço, ao mesmo tempo, aquela noção que foi construída como construir a paz e no progresso, e ao mesmo tempo trazendo a sociedade como protagonista da sua própria história. Como um elemento de esperança, para terminar, posso dizer que nós temos 3 grupos que estão a tentar fazer do processo de independência uma construção permanente. Em primeiro lugar, as mulheres, que estruturam tudo aquilo que é a vida econômica hoje na Guiné-Bissau. As mulheres estão na vanguarda da capacidade do financiamento dos serviços públicos, saúde, educação e, ao mesmo tempo, a proteção social, através da economia da vida, que aqui ou em outros lugares chamam de economia informal. Eu tenho trabalhado muito sobre esta questão de economia da vida, que é a ligação entre a comunidade, também a valorização dos saberes tradicionais, culturais e a gestão da biodiversidade, integrando como parte desse processo. As mulheres estão na vanguarda desse processo enquanto guardiãs desses modos de vida. Um segundo grupo, que são os jovens. Neste momento, cerca de 60% da população guinense tem entre 14 e 24 anos. Eles estão a fazer diferença em tudo aquilo que são processos de participação política, tanto na construção do debate público como em termos de decisão. Eles acabaram com as bases partidárias e estão a trazer tudo o que é a transformação, o direito à liberdade, à justiça e à esperança como um elemento de debate público no espaço político. Em terceiro lugar, a diáspora guinense. Depois do conflito político-militar 98-99, a Guiné-Bissau, que não tinha tradição da migração, para ser um país da imigração, e Guiné-Bissau agora faz parte do top 10 dos países que mais recebem remessas dos imigrantes. E para dizer que 90% na primeira fase dos imigrantes guinenses eram Europa, mas neste momento temos mais de 50% dos imigrantes guinenses em África. E com um dado novo, a ajuda pública ao desenvolvimento caiu e as remessas de imigrantes aumentaram. Ao nível global, a ajuda pública ao desenvolvimento está na ordem de 40 mil milhões de dólares e as remessas de imigrantes estão na ordem de 60 mil milhões. Na Guiné-Bissau, agora a balança também é de 60-40, ou seja, é possível financiar um processo de transformação a partir de mobilização econômica daquilo que são as entidades e ativos africanos, combinando tanto a valorização daquilo que é patrimônio cultural, mercado local, produção do conhecimento e investimento no talento humano, para gerar um novo quadro político e um quadro administrativo que forneça os serviços a toda a comunidade. Portanto, essa é a trajetória da Guiné-Bissau. Muito obrigado. Muito obrigada, Miguel, por essa excelente exposição. Nosso planejamento é que agora eu passo para o Rubilson Delcano, para ele comentar por 20 minutos, na sequência o Pares, e depois a gente abre para perguntas. 3 minutos cada. A minha proposta é que a gente já vá fazendo, quem quiser, as perguntas por escrito e entreguem para o Vinícius, que está por ali. E aí, se a gente tiver no tempo, eu abro para algumas perguntas orais do público, mas pelo menos assim a gente garante que vai ter as perguntas dentro do tempo, ok? Eu passo para o Rubilson. Deixa eu apresentar o Rubilson Delcano. Então, eu já falei, né, doutor pela UFABC e atualmente está como professor na Universidade Federal do Maranhão. Muito obrigado. Cumprimento a mesa, na pessoa da professora Carloto, que a coordena, e ao meu professor, querido orientador Pares Hieros, que nos acompanha aqui, e ao meu estimado conterrâneo Miguel de Barros. Miguel de Barros, para quem não sabe, é dos melhores e provavelmente dos mais proeminentes intelectuais públicos na Guiné-Bissau. Ele dirige uma ONG, uma instituição de intervenção comunitária, que é a Tiniguena, esta terra nossa, que faz um trabalho belíssimo com as comunidades na Guiné-Bissau. Eu quero agradecer o convite que me foi formulado para estar cá hoje, em comemoração de 5 décadas das independências dos países africanos da língua oficial portuguesa. E aqui reitero a ênfase trazida pelo nosso Miguel de Barros sobre a designação língua oficial portuguesa,
que indica que nós não somos necessariamente lusofalantes e muito menos lusopensantes. E há quem radicaliza isso e diz que também no sentido epistêmico. Mas para o Amílcar Cabral, esta língua portuguesa serviria como instrumento, uma ferramenta de conexão entre esses países africanos, e não só, que outrora foram subjugados por uma lógica imperialista do regime fascista de Portugal. E ele dizia que no período pós-independência seria uma ferramenta de aproximação, de reconhecimento desse laço histórico e também de uma possibilidade da construção da unidade africana, que era a visão panafricanista do Amílcar Cabral. Ele acreditava na unidade do continente. Dito isso, enfatizo novamente a apresentação primorosa do Miguel de Barros, uma apresentação que nos conduz a entender essa trajetória complexa, com promessas inacabadas da Guiné-Bissau. O meu comentário em relação à sua exposição, Miguel de Barros, é mais no sentido de, já feito o diagnóstico muito bem elaborado por ti, pensar um novo caminho, porque na Guiné-Bissau e fora da Guiné muitas vezes fala-se que esses descasos, esses nossos desafios demonstram a falhança, ou seja, que o Estado guineense falhou, é um Estado falhado, e que seria necessário refundar o Estado. O meu problema com essa abordagem é que pressupõe que os desígnios que levaram à fundação do Estado eram desígnios falhos, e não é verdade. É importante recordar uma obra de Thandika Nkandawir, Intelectuais Africanos, em que ele dividiu esse processo em 3 estágios. Ele dizia que as independências africanas foram marcadas por um primeiro momento da euforia, que era um projeto em construção das nações africanas, e depois, num segundo momento, que é o momento da falha, que é o momento da desesperança, segundo o Thandika, e um terceiro e último momento seria esse momento de uma nova esperança. Aqui, esperança no sentido freiriano, do verbo esperançar, não de esperar. Então é justamente nesse sentido que eu queria propor uma reflexão, a partir, claro, de uma concepção metodológica de Amílcar Cabral, para pensarmos um novo caminho, que foi intitulado por Amílcar Cabral como um processo de reafricanização do espírito. Reafricanização do espírito é uma dimensão metodológica que Amílcar Cabral primeiramente implementou para mobilizar aquilo que ele chamava da pequena burguesia para a luta pela independência. E no pós-independência, esse método, essa metodologia foi reduzida a esse processo identitário de uma reconexão dessa pequena burguesia com a realidade cultural da África. Eu compreendo e tenho refletido sobre isso ao longo dos últimos anos, com a ajuda do professor Pares, que foi meu orientador de doutorado. Eu tenho refletido sobre isso, de como essa abordagem metodológica de Amílcar Cabral ultrapassa essa dimensão identitária. A reafricanização do espírito era um método de abordagem e também uma visão estratégica do desenvolvimento que foi traído no pós-independência. E eu volto aqui àquela análise em que eu dizia de que falar da refundação do Estado da Guiné-Bissau pressupõe de que os desígnios que nortearam a sua fundação eram desígnios falhos, e não é verdade. Portanto, a reafricanização do espírito pressupõe, no meu entendimento, Miguel, e podemos conversar sobre isso, uma rearticulação desses fundamentos que caracterizaram a luta pela independência na Guiné-Bissau.
ou da Guiné-Bissau e de Cabo Verde. Porque esses fundamentos foram traídos. Havia um projeto de nação em construção, que, como o Miguel muito bem frisou, logo que a independência chega, esse processo foi traído. Começando, inclusive, com o seu próprio partido, e a testa do partido, pelo menos para o núcleo da Guiné-Bissau, o seu próprio irmão mais novo, que instala uma força coercitiva numa dimensão, como disse o Miguel de Barros, policial, que controlava. Então foi uma substituição da Polícia Internacional da Defesa do Estado, PIDE, por uma outra polícia, desta feita com guineenses e cabo-verdianos, vigiando um ao outro, e pairava-se um clima de desconfiança entre todos e no meio de todos também. Isso foi problemático. Então aí que começa a traição desse projeto da independência. E mais tarde, como o Miguel também frisou e pontuou muito bem, houve-se uma ruptura dentro do PAIGC, que é o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, em que o movimento dito reajustador, encabeçado pelo então comissário das Forças Armadas, equivalente ao general, o Nino Vieira, houve-se o 14 de novembro, o primeiro golpe de Estado, com a promessa de uma rearticulação daquele projeto de nação outrora pensado por Amílcar Cabral. Novamente, não se implementou aqueles desígnios. O PAIGC, enquanto Partido Libertador, perdeu a ideologia, tornou-se um partido fisiológico, e os antigos combatentes, pelo menos os oficiais, aqueles que estavam à frente do processo, entenderam que, depois da independência, deveriam ser ressarcidos, apropriaram-se das riquezas, ou seja, das propriedades deixadas pelos colonizadores, e começaram a exigir privilégios que Cabral, outrora, na sua própria concepção de reafricanização do espírito, havia dito. No pós-independência, essa pequena burguesia que dirige a luta terá à sua frente dois caminhos. O primeiro caminho seria o caminho do suicídio de classe. Que é importante que essa pequena burguesia se suicide para renascer e se identificar com as aspirações, não é nem da classe trabalhadora, da classe camponesa. Mais radical ainda. Porque Cabral entendia de que, se essa pequena burguesia não abdicasse de todo esse arcabouço cultural que adquiriu, não no sentido da negação, mas no sentido de um processo de desenvolvimento endógeno, de dentro para fora. Porque o Cabral, lembremos, ele era contra qualquer forma de essencialização. Ele dizia, o nosso exercício aqui deve ser de um esforço de caminhar com os nossos próprios pés, guiados pela nossa própria cabeça, mas sem desconsiderar aquilo que a humanidade construiu em termos de conhecimento. Então ele dizia que essa pequena burguesia precisava se suicidar nesse caminho para que pudesse não somente substituir os portugueses ou a administração portuguesa por substituir, mas para que pudesse também implementar um novo projeto de Estado-nação, pensado a partir, como Miguel muito bem pontuou, dessa identidade binacional, Guiné e Cabo Verde. E ele dizia, se vocês não seguirem esse caminho, haverá só um outro e único, que é da traição desse processo. E aí não terá valido a pena. E foi exatamente isso que temos vivenciado. E o Miguel já pontuou isso com uma sabedoria que só ele poderia nos apresentar aqui. Então, a reafricanização do espírito, enquanto método, eu compreendo, Miguel de Barros,
que deve ser recuperado, nesse sentido cabraliano, de observar o desenvolvimento enquanto um conceito a partir de 3 perspectivas. A perspectiva endógena, que requer a desconstrução do conceito e uma reconstrução a partir dessa realidade endógena guineense, das realidades comunitárias que o Miguel muito bem conhece. Um desenvolvimento de dentro para fora. Depois, num processo dialógico, quer dizer, de dialogar com aquilo que a humanidade, ou seja, o resto da África, tem feito como um esforço para o alcance de um desenvolvimento do continente. Mas isso deve ser feito, ainda nessa dimensão metodológica gabrieliana, apresentando sempre a nossa perspectiva. Aquilo que ele e os outros chamaram da perspectiva africana. Não podemos perder isto de vista. Então, a reafricanização do espírito para o alcance desse desenvolvimento que se quer na Guiné-Bissau e em África como um todo, pressupõe que precisamos, fundamentalmente, nos conectar com as bases, mas não é uma conexão acrítica. Tem que ser uma conexão crítica, no sentido de desconstrução para uma reconstrução. Ou seja, uma análise daquilo que temos como nosso para reafirmar a potencialidade e também esquecer aquilo que deve ser esquecido. Inclusive, Cabral dava exemplo da gerontocracia, que é um processo que muitos aqui conhecem, que é respeitado em África. Ele dizia, temos que tomar cuidado. Essa coisa de dizer que todo o velho é sábio, não é bem assim. Tem pessoas que envelheceram e esqueceram de ficar sábios. Ele dizia isso. E isso é importante. Então, é importante recuperar essas estruturas endógenas. Mas essa recuperação deve ser pautada numa dimensão crítica. Porque senão, será novamente uma substituição de modelos. Modelos esses que, quando chegam à nossa realidade, entram em choque e não produzem efetivamente nada, como no nosso caso, além da instabilidade. Essa pequena burguesia não se suicidou, virou um aliado desse sistema imperialista que está aí, e quem sofre, efetivamente, é a própria população. Então, a reafricanização do espírito seria esse processo de rearticulação dos desígnios da luta pela independência, que Cabral chamava de construção de um socialismo africano, porque ele acreditava muito nisso, a partir de uma unidade do continente. Ele dizia, se não nos unirmos agora, estaremos fragmentados, passíveis a uma destruição. E é o que ocorre. No caso da Guiné-Bissau, o país, as instituições se encontram disfuncionais, o país tem dificuldades em estabelecer um plano de desenvolvimento coeso, viável, tem vivido uma instabilidade política desde a sua independência, e muitos têm dito de que é um país que foi fundado a partir de uma ideia errada, e não é. Cabral dizia que temos que ter a consciência clara daquilo que queremos e daquilo que faremos para atingir o que queremos. Ele dizia, pensar para melhor agir e agir para melhor pensar. Como o Miguel bem nos disse, não temos feito nenhum nem outro da Guiné-Bissau, infelizmente. Então, a reafricanização do espírito para nós, nesse sentido, pelo menos que eu entendo, seria esse esforço de recuperação
desse projeto de Amílcar Cabral. Como isso será feito? Eu acho que precisamos ainda debater, e debater bastante. Miguel, era isso. Obrigado. Muito obrigada, Rubilson. Então eu passo para o Pares. Com 10 minutos eu aviso. É um prazer participar desse evento. Eu queria agradecer, primeiramente, à Fundação Perseu Abramo pelo convite. Queria agradecer e parabenizar a organização, em particular o professor Walter, a professora Matilde, o professor Acácio, que tomaram essa iniciativa, linda iniciativa de juntar tantas pessoas para essa conversa sobre as independências, né, dos países africanos, em particular dos países de língua portuguesa. Também queria agradecer à equipe, em nome dos professores, das professoras que eu mencionei, queria agradecer toda a equipe por trás e os cursos que apoiaram essa iniciativa. Cumprimentando também a professora Maria, que organiza essa mesa, o Rubilson, que defendeu, que foi o meu aluno brilhante, que defendeu o seu doutorado faz pouco tempo, eu acho que nem recebeu o diploma ainda. E o Miguel, que nós conhecemos agora pela primeira vez. Muito prazer em estar com vocês. O nosso programa de Economia Política Mundial, eu só brevemente falar sobre isso, também apoia essa conferência e é também empenhado no estudo da África e de todas as regiões do Sul, em particular. Então, além da África, da própria América Latina e Caribe e dos países da Ásia. O nosso intuito sempre foi estruturar um programa que pudesse ganhar capacidade no estudo dessas regiões. Nós temos certo luxo na universidade, no programa, na universidade, nesse sentido, de ter um grupo bastante grande, uma massa crítica de gente capaz de estudar essas regiões, né, inclusive sobre a África. O professor Muriatã está aqui, entre outros, e o professor Acácio, claramente, né, e entre outros que não sei se estão aqui no momento. Então, nós temos dedicado a isso, temos recebido estudantes da África, especialmente da Guiné, né, como o Rubilson e vários outros. Eu também tenho orientando, de repente, eu nunca estudei Guiné, mas quase, né, virei, né, estudioso da Guiné por orientar tantos trabalhos de mestrado e doutorado sobre Guiné, né. E temos também algumas matérias, uma em particular que é sobre panafricanismo, que foi o assunto aqui com o qual o Rubilson fechou, né, que também nós ministramos uma matéria sobre, né, isso no programa. Então, temos essa vocação de estudar e promover o estudo da África e, em geral, das regiões do Sul. Sobre o caso em tela aqui, o caso em questão, que é a descolonização e a trajetória pós-colonial da Guiné, eu não me sinto preparado para, apesar de todas as teses que orientei, né, me meter em assuntos específicos sobre isso, mas eu posso só tirar algumas conclusões já mais gerais, né? Primeiramente e sobre a região e o resto do continente nesse sentido. Primeiramente que Cabral, que foi mencionado, foi não apenas um grande pensador e uma grande liderança, né, na Guiné e Cabo Verde, mas foi possivelmente o maior e mais sistemático pensador que aquela geração de intelectuais e lideranças já tiveram,
né? Então, é realmente um pensador que mais sistematizou, naquela fase, né, o estudo da formação social africana, né, com uma metodologia a mais rigorosa, né, da época. É por isso que teve tanto impacto, grande impacto, especialmente o pensamento sobre a própria libertação nacional, tanto impacto nas gerações posteriores. O trabalho do Robuson, aliás, contribuiu mais agregou a isso mais uma dimensão do pensamento de Cabral, que foi sobre os seus estudos agrários dos anos 50, que são os estudos menos conhecidos de Cabral. Cabral é conhecido mais pelos seus estudos dos anos 60 sobre a Revolução, e menos sobre, né, os estudos mais políticos, talvez, e menos sobre esses estudos agrários dos anos 50, que realmente abriram, apesar de não terem recebido tanta atenção, fundaram, né, o estudo da questão agrária no continente. Então, Cabral foi um grande analista da formação social africana. A sua análise era voltada para a libertação, né? Não fazia qualquer análise para qualquer outro fim. Era voltada para entender a libertação, para formular táticas e estratégias para fins, né, de levar para frente a Revolução Nacional. Destacava a própria questão da terra, a sua importância nessa formação social, que dependia tanto para a produção e a sua reprodução social, dependia tanto da terra, certo? Ao mesmo tempo, Cabral tinha uma capacidade de mergulhar em nuances sobre a classe trabalhadora existente, uma pequena classe trabalhadora, ou pequeno proletariado, e as diversas situações também em quais o campesinato se encontrava. Então, essa era apresentou uma riqueza, né, de pensamento sobre a Guiné, em particular, a Guiné-Bissau e Cabo Verde, né, que eram muito relevantes para o resto do continente. A pequena burguesia que Robuson trouxe é uma das grandes contribuições, o pensamento sobre a pequena burguesia era uma das grandes contribuições de Cabral. Diferentemente de outras situações revolucionárias em outras regiões do mundo, como na Europa ou em outras regiões do Sul, a África, em geral, na sua grande maioria, não tinha um proletariado industrial, tampouco tinha uma burguesia nacional. Então, esses dois elementos não existiam, não é? Na realidade da Guiné ou do resto do continente, no sentido de pensar, né, quem poderia liderar a Revolução Nacional. Isso não existia. A pequena burguesia, portanto, o proletariado e o campesinato eram os principais elementos a serem analisados e posicionados, né, de acordo com o seu potencial político. E Cabral, com outros, se debruçaram sobre esse assunto da pequena burguesia e chegaram à conclusão, havia diferenças. Cabral até, apesar de desconfiança, até deixou em aberto a possibilidade de a pequena burguesia liderar, se abdicar, né, abandonar os seus interesses, pequenos interesses de acumulação, os seus privilégios, dos quais podia aproveitar numa transição para se enriquecer. Então, pensava que era ainda possível a pequena burguesia
se juntar ao povo e é um movimento popular. Então, esses são, né, o que veio depois, pode ser claramente discutido. A própria pequena burguesia tem mudado bastante, né? Não é mais aquela que era destacada pelos pensadores da época. A pequena burguesia, hoje, em termos econômicos, se encontra, né? Não são mais as profissões liberais, né? Que a pequena burguesia, na época, eram comerciantes, eram lideranças sindicalistas, eram gente das profissões liberais, né? Alguns médicos aqui e ali, professores, advogados. Então, essa era a pequena burguesia, né? Não tinha realmente uma base material, né? A pequena burguesia hoje, que tem alguma realidade material, é aquela que a gente entende como trabalho autônomo, mais avançado, né? Dentro do pequenas empresas que empregam algumas pessoas, né? Essa seria realmente hoje, né? Uma pequena burguesia, não tem relação à outra. Mas existe ideologicamente uma pequena burguesia que ocupa várias funções na sociedade, atravessando, né, todos os setores. Então, alguma coisa existe de pequena burguesia nesse sentido, mas não exatamente, né, o que se pensava antes. Ou tem, enfim, se transmutado de alguma forma. A sociedade em geral tem mudado. Houve uma proletarização, uma parcial proletarização, né, que precisa ser entendida. Houve uma urbanização, né, acelerada e maciça nos últimos 50 anos. Isso vale para a Guiné, mas vale para o continente todo. Mas a proletarização é um fenômeno parcial nessa urbanização, né? Se por proletarização a gente entende, né, a situação onde um domicílio, uma família depende quase integralmente do salário para a sua reprodução social. Isso, os dados da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, mostram que se aplica a uma pequena minoria da população, da classe trabalhadora, economicamente ativa. Em geral, incluindo homens e mulheres, se aplica, na África em geral, a 16% da força de trabalho economicamente ativa. Então, esse é o proletariado, uma pequena parcela da classe trabalhadora, do povo trabalhador, né, que depende integralmente do salário. Para mulheres é até menos, é 9%. O resto da sociedade, né, nesse capitalismo maduro, depende do trabalho autônomo, depende faz parte de trabalho familiar contribuinte, certo? Se encontra no desemprego e também se encontra fora da força de trabalho. E não estou nem falando da economia da vida, como você colocou, da reprodução social. Estou falando da força de trabalho voltada à produção de bens e serviços. Então, a metade da população está fora disso. Então, estamos falando de enormes reservas de trabalho criadas no continente nos últimos 50 anos, que são esses últimos anos de neoliberalismo, certo? Que foi a privatização dos serviços públicos e toda a reestruturação que aconteceu. Então, quando a gente, assim, inspirado nos escritos de Cabral, onde a gente chegaria hoje, né? Então, é uma tarefa muito importante entender a formação social africana hoje, a partir dessa evolução, né? Quem lideraria o projeto de Revolução Nacional hoje? Né? Quem seria a sua base social? Qual seria a questão agrária? Né? Hoje, a questão agrária piorou ainda mais, né? No sentido de se concentrar na terra, mesmo em países que nunca tiveram, no regime colonial, alienação da terra, né? Hoje isso avançou e também ganhou uma dimensão dramática urbana, que une esse povo trabalhador. A questão urbana fundiária e a questão agrária fundiária, né, hoje fazem parte, atingem a mesma população em cheio. Então,
a questão fundiária, portanto, tanto nas áreas urbanas e agrárias, é preeminente como uma questão política. Estou finalizando aqui, Maria, desculpe. Mas, mesmo assim, absorver essas reservas de trabalho em trabalho digno é a grande tarefa. Né? A industrialização que foi pensada nessa geração anterior, no caso de Cabral, infelizmente, não viveu para contribuir mais pensamentos sobre a transição pós-colonial. Né? Então, não sabemos como o pensamento de Cabral teria evoluído depois. Né? Mas, claramente, a única solução é pela industrialização. Né? Não é possível, né, você pensar um futuro para a África ou a Guiné sem uma industrialização. Tem que andar, como dizia-se, em duas pernas. Tem que caminhar em duas pernas. Uma é cuidar da vida real e da reprodução social da população, que se encontra nessa situação de semi-proletarização generalizada. Né? E, por outro lado, a outra perna é a perna do avanço tecnológico e da industrialização, para que uma soberania real seja afirmada, né, nessas condições. Por fim, é importante destacar que a região na qual a Guiné se encontra, até pouco tempo atrás, apresentava um quadro geral de desespero. O Sahel, a África Ocidental e o Sahel que se estende mais, né, até o leste, era uma região totalmente tomada por exércitos estrangeiros. Né? Era uma situação desesperadora. Eu, pessoalmente, não sabia, não tinha como pensar, né, numa saída. Como essas regiões, esses povos vão sair dessa? Está tomado pelos exércitos franceses, está tomado pelas bases militares americanas, o Sahel todo tomado. E, de repente, dentro de 2 anos, está totalmente limpo. Os franceses foram expulsos, a maior base americana no Níger foi desmontada, base de drones, que monitorava toda a região, desmontada. Certo? Então, quando a gente pensa na própria Guiné, temos que ter ciência de que coisas estão mudando e tem uma sinergia na região, sempre teve. A transição neocolonial tinha suas sinergias, todo mundo privatizou, todo mundo caiu nessas armadilhas junto, e hoje temos uma sinergia de uma libertação renovada. Né? Então, essa é um desafio que eu coloco na mesa, que precisamos, né, ter ciência que essas dinâmicas são regionais, né, e estamos entrando numa nova fase. Né? Ou que essa libertação, pelo menos dos exércitos estrangeiros, mostra que, afinal, sim, o imperialismo é um tigre de papel. É isso. Obrigada. Dado que nós estamos no horário, a minha proposta é que a gente abra para perguntas orais, já que também não chegou nenhuma pergunta escrita. Nós podemos ter... eu já tenho uma inscrição por telefone. Eu vou passar para o professor Jorge. Enquanto isso, Jorge, e você tem que vir aqui, se posicionar porque aqui em frente, porque as câmeras... A pergunta é muito simples, eu sou favorável à economia de tempo, hein? Então, eu vou perguntar para o Miguel de Barros simplesmente o seguinte: na Guiné-Bissau vai ter eleições este ano, sim ou não? Eu gostaria de fazer uma pergunta para a mesa, mas antes eu gostaria de comentar, né, a fala do Rubilson, né, que estava falando sobre essa questão de por que o projeto, né, da independência foi, né, traído. Eu acredito que, como o Miguel falou, né, que é em parte porque a Guiné-Bissau não estava com quadros preparados para assumir essa independência, tipo, para gerenciar a situação do povo recém-independente. Também na fala de Rubilson, então a minha pergunta vai se basear nisso.
a nossa relação com os nossos mais velhos. Tipo, nossa sociedade é gerontocrática e pautamos mais para esse princípio da senioridade. Então, mesmo com isso, na Guiné-Bissau, nosso crioulo, a gente tem uma expressão que a gente fala assim, garandicanja. Significa que, quando você é mais velho, a gente respeita, mas quando você é uma pessoa mais velha que não merece esse respeito, a gente chama de garandicanja. Quando uma pessoa mais nova se te chama assim, poxa, você é uma pessoa muito não vai ter respeito na nossa sociedade. Então, por isso que eu pergunto para a mesa, sobretudo, principalmente Miguel e Robilson, quem vocês se identificam hoje, sobretudo na nossa política, que é a classe que é elitizada da Guiné-Bissau, quem vocês apontariam a se dizer que essa é a grande canja da Guiné-Bissau? Quero agradecer muito essa parceria, mais uma parceria bem-sucedida entre a Fundação Perseu Abramo e a Universidade Federal do BC. E eu acho que essa mesa, só por essa mesa já valeu todo o empenho. Vai ter muito mais ainda. Então, assim, achei absolutamente brilhante a fala do Miguel, muito esclarecedor, os comentários também do Rubilson e do Pares. Bom, aqui eu trouxe minha turma de política internacional dos Estados Unidos. Então, a pergunta é a seguinte: vocês falaram, você falou, Miguel, de certa forma, de uma submissão aos interesses internacionais, e eu queria que você explicitasse melhor. O Pares já adiantou algumas coisas, mas quem são esses interesses? Quais multinacionais, quais empresas, você falou do franco francês, etc. E existe uma disputa. E a pergunta, a chegada da China na África mudou a dinâmica, sim ou não? Vocês conseguem aproveitar disso, sim ou não? E aí, já que o Pares falou do que está acontecendo na região, chamou a atenção que você não mencionou isso. Então, assim, a gente tem muita dificuldade a acompanhar o que realmente está acontecendo, pelo menos eu, mas eu queria ver, há esse efeito sobre a dinâmica política interna em Guiné, ou você espera que vai chegar, será positivo ou negativo? É isso, ok. Bom, obrigado, tá? Muito obrigado, Miguel, pela sua exposição, agradecer aos comentaristas também. Veja, quando a gente fala no pan-africanismo, eu fico sempre naquela dúvida, então serei direto. Acho que eu te perguntei isso na sua banca, Rubilson, então eu volto. Será que a gente ser realmente pan-africanista não é pensar as alternativas, as soluções pela unidade africana? Levar isso a sério implica o quê, do ponto de vista da teoria política e da nossa prática política? E pergunto isso porque, provavelmente, o que nós vamos ouvir nas outras mesas é um cenário, é uma análise parecida com o que a gente está vendo em relação à Guiné-Bissau. E não, por acaso, se chama os anos 80 e os anos 90 como as décadas perdidas na África, etc. E cada vez parece mais evidente que as soluções têm que ser para além do nacional. Provavelmente não é uma macronação na África Ocidental, mas será alguma forma de integração regional que aumente a margem de manobra da defesa e a capacidade do autodesenvolvimento. Estou certo na minha interpretação ou vocês acham que as grandes soluções ainda estão no aspecto interno das nações? Obrigado. Agora passo para o Miguel. Muito obrigado pelas questões muito pertinentes. Eu, se repararem nas minhas análises, procuro não pessoalizar nem personalizar a abordagem, prefiro focar a minha análise sobre o Estado e não sobre protagonistas. Também é uma intenção metodológica própria. Então, partindo dos comentários da mesa, eu tenho a dizer algumas coisas para responder à questão. Do ponto de vista do posicionamento do Cabral, africano como sujeito da sua própria história, ele dialoga com o socialismo, mas não diz que o PGC era socialista. Okay? Ele diz que se a opção for o apoio à PGC para defender um modelo socialismo, então ele prefere fazer a sua escola libertária, quando China e a União Soviética deliberavam para ter o protagonismo sobre a história. E daí aquilo questiona o próprio Marx, dizendo que se tomar só a perspectiva de Marx na construção do socialismo, do pensamento socialismo, então os africanos não tinham espaço
porque Marx coloca o proletariado como centro. E nós não temos a sociedade do proletariado, nós temos camponeses. Então, significa que os camponeses estavam fora da possibilidade da história. Então, a primeira grande ruptura do pensamento ideológico, político Cabral, eles eram que os africanos têm lugar na história, já fizeram a sua história, e é uma história que não vai ser ditada pela classe trabalhadora, mas sim pelos camponeses. Daí todo o movimento de construção do processo da luta através do recenseamento agrícola foi baseado também no contato com esses povos, para trazer esses povos, e no caso da Guiné-Bissau, forjar uma nação a partir dessa construção identitária. E, do meu ponto de vista, faz um exercício importante ao lugar da África na construção da história, porque não baseia essa construção só tomando em conta aquilo que era a linha orientadora de Marx. E depois, quando ele vai falar sobre suicídio de classe e dizer que a pequena burguesia tinha que suicidar, Cabral tinha consciência que era a pequena burguesia. No estado de Guiné-Bissau, de Cabo Verde, de Angola, Moçambique, a pequena burguesia eram dois grupos. Aqueles que estavam na administração pública colonial, incluindo o próprio Pedro Cabral, okay? E aqueles que acreditavam, de algum modo, que o processo de assimilação, porque a Guiné-Bissau teve lei de indigenato, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique tiveram uma lei de classificação da cidadania, da população originária, que colocavam no lugar de gentios assimilados e civilizados à cultura portuguesa. Isso passava por comportar como se fosse português, ter comer na mesa com garfo e faca, casas com construção definitiva, com cobertura de telha, professar a religião católica, ter um nome português e afins. Eram esses dois grupos essenciais que Cabral dirigia a questão do suicídio de classe. Portanto, nós não estamos a falar daquilo que é configuração socioprofissional laboral do contexto, sobretudo da Revolução Industrial que nós estamos a projetar. Portanto, é muito bem localizado a reclamar o protagonismo de outros povos que não estavam como sujeitos da sua própria história. Então, quando eu pego nessas duas questões, se repararem aqui, em nenhum momento eu falei desenvolvimento. Em nenhum momento. Desenvolvimento é um conceito ocidental, neoliberal e colonizadora, que classifica as sociedades em função dos desenvolvidos e não desenvolvidos, quando o conceito do primeiro, segundo e terceiro mundo caiu. E a própria ideia de desenvolvimento veio com o Banco Mundial, que trouxe ajustamento estrutural. Então, desenvolvimento não é um conceito que assista às nossas sociedades do Sul. Okay? Se repararem, eu falei de transformação estrutural. Essa transformação estrutural baseia-se naquilo que é o reconhecimento dos nossos modos viventes, da capacidade de construção de uma nação a partir da nossa identidade e da projeção de um modelo econômico capaz de criar bens e serviços de proteção e também no serviço público. Então, desse ponto de vista, a própria ideia da independência, da soberania, casa, em primeiro lugar, a identidade, a história, a economia e o processo político. Não se desencadeia esse processo sem tomar esses quatro pilares dentro do pensamento de Cabral. Se olharem para o discurso de Cabral sobre os 4 tipos de resistência, onde fala da política, econômica, cultural e armada, vê-se exatamente como é que ele traz esses elementos, como é que não se pode conseguir a independência sem cruzar esses 4 campos. Então, isso faz com que também eu hoje recuse a ideia, por exemplo, de haver um culpado ou um que vai salvar. É um movimento, é a sociedade que tem que se movimentar. E daí, aquilo que, numa primeira fase, para essa discussão, eu achei que são os ativos que nós temos que podem levar à transformação, mulheres, jovens e a diáspora, mas eu colocaria também a própria agricultores familiares, que são a base da salvaguarda da nossa sustentabilidade econômica e também da soberania em termos de recursos de vida. Só com aliança, ou seja, aquilo também, eu tenho texto onde falo na construção de um amplo consenso à volta do novo contrato social, que vai permitir com que o modelo político, o modelo econômico, a distribuição da renda e aquilo que seria a criação de condições para que haja, pelo menos, equidade ao nível dessa transição acontece, vai partir muito da capacidade desses 4 atores, esses 4 grupos, fundirem os seus interesses. Relativamente à questão geoestratégica, infelizmente as bases militares não acabaram em África, voltaram. Hoje, o ativo contingente que a Rússia tem em África, os Wagner, em Burkina Faso,
na Guiné-Conakry são tanto quanto ameaças como aquilo que a França tinha, os Rangers que eles tinham em África Ocidental. Mas podemos olhar também as bases americanas, por exemplo, Cabo Verde é um exemplo, as bases americanas também na África Ocidental, sobretudo ao nível do Atlântico, também é uma grande ameaça. Ou seja, todas as grandes potências europeias, ocidentais e também os emergentes do sul global, como a China, neste momento estão, sim, efetivamente, no continente africano e é uma ameaça à soberania da África. Portanto, a África não se libertou dessa constelação. Há um movimento bastante interessante dos países que foram colonizados pela França. O maior sentimento de raiva que os jovens têm nesses países é que não terem de lutar para a sua independência como nós fizemos. Mas terem, aí está, o processo de descolonização não se coloca em relação aos países que foram colonizados por Portugal perdeu a guerra, mas sim se coloca às sociedades que são ditas francófonas em África, porque a França passou um processo de transição onde ficou com todo o ativo económico e político, inclusive decidir quem é que vai ser Presidente da República ou não. Agora, nós temos essa disrupção na Guiné-Conakry, que tem os 23 minérios mais importantes e comercializados no mundo, é o país da África mais interessante do ponto de vista do capital natural. Nós temos uma disputa entre França e Rússia, neste momento é a Rússia que está. Nós temos, por exemplo, o Mali, Burkina e o Níger, que têm coltan, que funciona para produzir bomba atômica, celular, onde temos China, Rússia, Estados Unidos e França a disputarem. Okay? E nós temos, por exemplo, o caso da Guiné-Bissau, que embora não esteja numa situação nem de guerra nem tal, mas os 5 países membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas é que determinam aquilo que é a vida da Guiné-Bissau. A cota, falei de pesca, por exemplo, os americanos estão nas indústrias extrativas. Os franceses estão, por exemplo, ao nível de segurança e daquilo que é a economia do turismo e querem também avançar com bases. Os chineses estão tudo que é floresta, tudo que é mar e tudo que é parte militar. Os russos idem. Até a Turquia está. Okay? Portanto, a lógica neoliberal do pensamento imperialista é hoje uma construção também de sul emergente. Já é difícil pensar que é só o norte global que está com essa tendência. Não. A corrida para aquilo que nós chamamos de patrimónios naturais, que para eles são recursos naturais, é um elemento que está a desencadear tudo aquilo que são as transformações políticas hoje existentes. Por um lado, temos a dificuldade de repartição equitativa, de salvaguardar a própria durabilidade desses processos políticos, económicos, sociais e culturais, mas, ao mesmo tempo, temos uma sociedade cuja a emergência de uma população cada vez mais jovem, mas cada vez mais precária, está a colocar uma pressão do ponto de vista da satisfação das necessidades e cada vez mais urbanizar a sua construção territorial e cada vez mais nas zonas costeiras, provocando processos de migração completamente dramáticos. Portanto, é preciso olhar de que nós só iremos conseguir superar isso se o sistema político for capaz de criar uma reconceptualização que, para mim, não é refundação. Nós não devemos refundar esse Estado colonial. Esse Estado colonial é para estar lá. Nós devemos criar a capacidade de gerar consensos à volta daquilo que é hoje o nosso processo de imaginação coletiva para produzir instituições que vão de acordo com aquilo que são as nossas necessidades, as nossas possibilidades, as nossas potencialidades, aquilo que são os serviços que nós podemos oferecer ao mundo. Daí que eu sou muito cético em relação à configuração regional geoestratégica, CDAO, SADC, não sei o quê. O projeto de configuração regional a partir de blocos territoriais não favorece a integração continental. Quem sai da Guiné-Bissau quer ir para Marrocos, se não tiver visto de entrar, não entra. Quem sai da Guiné-Bissau, por exemplo, para a Libéria, entra, porque a Libéria está ao nível do espaço oeste africano. Mas quem quiser ir, por exemplo, para a África do Sul, já não entra. Portanto, quando continuar a permanecer a impossibilidade de mobilidade do africano no próprio continente, a possibilidade de transações económicas com articulação entre produtos, produtores, tecnologias, capital, a partir do próprio continente, o projeto de construção da nação africana não vai acontecer. Porque
Quando, por exemplo, isso aconteceu na Guiné-Bissau, quando a Angola decidiu dar a sua força para apoiar o processo de estabilização na Guiné-Bissau, Nigéria patrocinou o golpe, porque era espaço geoestratégico da influência da Nigéria. Mas ninguém pensou que Angola estava lá sob mandato da União Africana. Portanto, essas coisas é importante pensar. Quando nós todos, por exemplo, hoje, achamos que a nossa estabilização econômico-financeira ou monetária pode ser garantida através da estabilização com uma moeda como o franco francês, que já nem existe, a partir do Banco Paribas em França, é porque nós não acreditamos que há capacidade de criar uma estabilização interna. É, por exemplo, para o caso de Cabo Verde. Cabo Verde tem hoje paridade com uma moeda que já não existe, que é o escudo português. Então, sim, mas o escudo português que foi. Ou seja, a questão da soberania é uma produção da capacidade econômico-financeira que vai permitir com que o modelo político distribua com maior equidade e justiça aquilo que é o património existente no continente. E salvaguardar com que a liberdade que vai existir, não é só a liberdade de mobilidade, mas a liberdade de sonhar, de uma ação pública, de uma ação que permita com que qualquer cidadão, inclusive as nossas diásporas, tenha os mesmos direitos, as mesmas capacidades para a produção de bens e serviços da nossa sociedade e ter uma palavra sobre isso. Portanto, é muito complexo em África. Nós temos muitas questões que são questões em relação à legitimidade, quem está, quem não está, quem veio, quem não chegou, quem está de fora, quem não vive aqui. Isso hoje, se nós quisermos, por exemplo, olhar para nossos estados como Cabo Verde, como São Tomé, como Guiné-Bissau, que têm uma boa parte da sua população a viver de remessa dos imigrantes, essa perspectiva tem que mudar completamente. E temos que ser capazes de ampliar o campo de participação para que o direito à cidadania, inclusive de representação política, também seja efetiva para a diáspora. E nós temos medo disso. Nós temos que superar isso. Portanto, a ameaça ela existe do ponto de vista da nossa incapacidade interna de construção desse consenso em relação a políticas públicas, à representação. Ela existe do ponto de vista de como é que nós associamos interesses que são interesses de impérios relativamente à captura do nosso património como contrapartida de dar aos presidentes, aos regimes, alguma segurança política. Está a acontecer, por exemplo, com a Guiné-Bissau, o nosso presidente, no fim do mandato, foi a Rússia, e não pensar como é que ia superar a questão da ilegitimidade de todo o disfuncionamento das instituições. A mesma coisa, nós estamos a ver, por exemplo, como é que o regime na Guiné-Conakry agora também está com a Rússia. Nós estamos a ver, por exemplo, como é que a China está a entrar por toda a construção, inclusive a sede da União Africana, foi uma construção chinesa. Todos os nossos parlamentos foram construções chinesas. Parlamento, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, chinesa. Onde é que está a soberania política? Okay? Portanto, e hoje, o elemento mais crítico, do meu ponto de vista, é que os nossos dirigentes não procuram a legitimidade interna, procuram a legitimidade externa. A partir do momento que a FMI diz, ok, vale. A partir do momento que um presidente como o Macron diz, ok, vale. A partir do momento que o presidente português ou o governo português recebe, ok, vale. Qual é o impacto dessas ações ao nível dos nossos países, ao nível dos grupos sociais? Portanto, aí é que está o problema. Eu penso que a refundação do projeto político nos nossos países só será sustentável se nós formos capazes de refundar o projeto panafricanista. E isso passa muito pela aquilo também que será a capacidade de refundar a própria União Africana, que hoje não representa interesses dos africanos e nem as estruturas regionais representam interesses dos povos. Muito obrigado. Bom dia a todas as pessoas, bom rever amigos e amigas antigos e conhecer novos. Eu estou fazendo meu pós-doutorado agora aqui na UFABC, justamente nessa pauta desse seminário, que é a cooperação Brasil-África e, precisamente, os países de língua portuguesa. E, atualmente, eu sou professora na Unilab. Eu sou de São Paulo, mas eu resido em Fortaleza, em função de ser professora lá na área de pedagogia, né?
E, em função das entrevistas que eu estou fazendo para o pós-doc, recentemente eu conversei com Carlos Lopes, né, que é guineense e atualmente na África do Sul. E um dos aspectos que me chamou a atenção na conversa virtual que foi com Carlos Lopes é que ele dizia que a África, em especial, eu falando dos países de língua portuguesa, está apreensiva com o Brasil. Está querendo ser reconquistada pelo Brasil, considerando que sabemos, né, que tivemos golpe também, né, e, neste momento, na terceira gestão do presidente Lula, ainda, na visão dele, e eu concordo, ainda não ficou muito explícito qual é a pegada, né, qual é a dimensão da relação Brasil-África hoje, diferente de tempos passados, concordando com o que falou aqui Paulo Okamoto, que houve um grande investimento. Né? O Paulo não lembrou, mas o presidente Lula, nas 2 primeiras gestões, ele esteve em 29 países africanos, e não a passeio. Né? Eu estive com ele em alguns deles. Então, em função desse buraco que foi gerado, a minha pergunta é: qual é a expectativa e o que está em voga hoje na relação Brasil-África? Eu estou pensando sobre isso na área de educação e queria trocar um pouco mais. E a segunda questão é que os estudantes da Unilab, boa parte ficam no Brasil, né, os que vêm dos países de língua portuguesa, muitos vieram para o UFABC, mas alguns retornam. Né? E, em relação à Guiné-Bissau, eu tenho mantido contato com 2 estudantes, a Wilma e a Nientre, que voltaram para a Guiné-Bissau. Wilma ainda está fazendo doutorado, Bahia, Guiné-Bissau, mas essas 2, hoje, são grandes lideranças femininas atuando em Guiné-Bissau. E você falou há pouco... Sim, e você falou há pouco da importância da organização das mulheres dentro do leque das políticas emergentes de Guiné-Bissau. Então, eu queria ouvir um pouco mais sobre isso. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Eu estive fora durante... Quer dizer, estive lá fora durante algum tempo, de maneira, Miguel... peço desculpas se a questão já terá, de qualquer forma, sido abordada. E a minha questão é: em que medida que esses contínuos golpes de Estado têm portelado, a começar pelo golpe de Estado de 1980, eu tenho amigos que falam muito dos projetos que foram cancelados depois da saída de Luís Cabral, e depois seguiram-se muitos golpes de Estado. Em que medida que isso tem sido um dos motivos para esse não arranque que nós dizemos em São Tomé e Príncipe, que o país não arrancou desde 1991, que houve a abertura multipartidária. Então, a minha questão é essa, porque os brasileiros não sabem, mas todos os africanos de língua portuguesa são também guineenses. Na medida em que a Guiné-Bissau funcionou para nós como um grande orgulho. É um país que proclamou a sua independência durante o colonialismo. Não é? Foi em 1973. Foi o único país que venceu, de facto, o exército português. E sentimos-nos muito tristes quando a Guiné-Bissau está como está, por exemplo, neste momento. Não é? E cada golpe de Estado, para nós, é um golpe.
Atenção que São Tomé e Príncipe também já teve 4. País pequenino, como dizia uma amiga minha brasileira, inocência, seu país parece um ovo. Eu disse, menina, respeita-me. Não é? Um país também tão pequenino, que também já teve 4, mas nada que se compare com os golpes da Guiné-Bissau, que são realmente muitos, e são golpes militares. Não é? E São Tomé e Príncipe, eles são muito políticos. Não é? Bem, não sei, eu gostava de fazer essa pergunta. Miguel, você disse que, metodologicamente, o seu foco é o Estado. Eu gostei demais desse seu comentário e da maneira como você abordou essa questão, porque dialoga muito com as minhas pesquisas. Né? A gente, dialogando com as questões que a Kézia colocou, a gente olha muito, por exemplo, para o golpe militar, né, de 64, olhando muito para essa dinâmica de troca de poder, de mudança de regime, e presta muito pouca atenção na dimensão que eu vou chamar de cognitiva, mas do que mudou na formação de quadros, a política educacional, a perspectiva, né, de substituição de um pensamento estrutural sobre os problemas por um pensamento gerencial, que foi a base do neoliberalismo. Aí eu queria te ouvir sobre isso, se você acha que e assim, uma coisa que a gente presta muito pouca atenção é que os Estados Unidos, no âmbito da ONU, no pós-guerra, quando estava surgindo o processo de independência, né, o início do processo de independência na África e em alguns países da Ásia, ele implementou um programa de formação de quadros na área gerencial, pensando que a administração seria a base dos estados que estavam surgindo. Isso faz sentido para você? Qual é o peso, né, dessa dominação cognitiva sobre a nossa incapacidade coletiva de fazer a transição estrutural? Obrigada. Que tem que coordenar. Mudei, tá? Saí do papel da pergunta, volto. Você vê que eu vou passar para o Rubilson. Peço uma intervenção curta para a gente não estourar muito tempo, porque nossos alunos saem ao meio-dia, por isso que tem um certo esvaziamento. E aí, na sequência, o Pares, e aí o Miguel tem o tempo dele. Não, eu vou tentar ser breve. Só quero pontuar 3 questões que me parecem extremamente importantes. Primeiro, dizer que não dá para personificar ou pessoalizar, né, o problema da Guiné e nomear uma pessoa. O nosso problema, como muito bem foi apresentado pelo Miguel, é estrutural. Então, o que se quer é uma transformação estrutural e esse desenvolvimento endógeno. Enfim, no campo da semântica podemos discutir qual que é o termo correto para o que almejamos. Mas uma outra questão que me parece também extremamente importante é sobre as nossas relações com os países do Sul e do Norte. Nós conhecemos os nossos algozes, nós sabemos com quem lidamos historicamente e quem nos explorou historicamente. O Norte. A nossa relação com o Sul, e é importante que isso seja esclarecido, por exemplo, com a China, não pode ser confundida com a nossa relação histórica com o Norte. Com a China, tem questões que podemos ajustar, sim, mas a China não nos explora como esses com quem lidamos nos explorou historicamente. Podemos discutir, e eu acredito que na nossa relação com a China, que me parece uma relação mais vantajosa, ao observar a nossa relação histórica com o Norte, o nosso problema é mais essa elite política que nos governa, que não tem uma ideia clara do que quer. E quando você não tem uma ideia clara, fica difícil estabelecer ou implementar qualquer política de desenvolvimento ou de transformação estrutural. O problema é mais interno, é mais endógeno. No dia que essa elite política tiver uma clareza daquilo que se quer em África, e eu acredito particularmente que a China seria, nesse caso, BRICS como um todo, seria talvez um bloco importante para essa transformação. E dizer também, por exemplo, no domínio militar, não podemos generalizar e dizer que todos fazem a mesma coisa. Os Estados Unidos, historicamente, através da Africom, nós sabemos o que fez, o que anda a fazer. Agora, China ter base militar em Djibouti, não dá para generalizar e dizer que é a África toda. É Djibouti. Tá, tudo bem, podemos conversar e saber como isso vai se dar na prática e o que é que precisa ser ajustado,
mas não podemos colocar todo mundo, né, no mesmo saco e dizer que todos ofereceriam algum perigo nesse sentido. Os nossos algozes nós conhecemos e é preciso que falemos deles. E com quem podemos dialogar e estabelecer uma parceria respeitosa, temos que tentar explorar isso. E, claro, repito, ajustando o que precisa ser ajustado. Por exemplo, no caso da China, eu lembro que o derrube das árvores na Guiné para a exportação de madeira, o maior comprador era a China. Fato. Isso precisa ser ajustado. Mas não podemos colocá-los todos no mesmo saco. Era isso que eu queria pontuar. Passo para o Pares para dar oportunidade para ele comentar rapidamente. Na sequência, o Miguel. E aí a gente fecha. Obrigado. Então, rapidamente mesmo. Eu acho que, de todas essas questões, acho do Jorge, eu vou selecionar para responder. Então, primeiramente, a África, em princípio, pode ser estudada sem estudá-la em função de outras regiões, né? Então, tem a sua essência, a sua particularidade, certo? Que, metodologicamente, é importante já destacar, como em princípio. Agora, se é para estudá-la em função do resto do mundo, que também faz parte do resto do mundo, também, né, o ponto de partida é realmente quem a colonizou, certo? O colonialismo é um período longo que terminou muito, muito recentemente, né? Estamos ainda no período, no imediato pós-colonial, né? 30, 40, 50 anos, em termos de tempo histórico, é muito curto. Tem gente ainda viva que lutou, pegou em armas, hoje são pais e mães, são avós, certo? É muito presente ainda. E as estruturas, obviamente, coloniais estão dadas, né? Então, economicamente falando. Então, essa é a principal contradição que existe, né? É a contradição com o imperialismo e quem colonizou a África. E as outras regiões, China, União Soviética, apoiaram a descolonização. E nessas relações, vale, sim, olhar contradições que existiam. Cooperação, solidariedade, sempre tem contradições. Mas essa cooperação e essa solidariedade não pode ser reduzida às contradições. São duas coisas. Imperialismo é uma coisa, solidariedade e cooperação é outra coisa. Certo? Hoje em dia, pelo menos, as novas lideranças do Mali, da Burkina Faso, do Níger, sabem muito bem quem é o inimigo, e não é a Rússia. Não podemos também reduzir as contradições que existem nessas relações a uma repetição de uma situação imperialista ou colonial. É possível, sim, que precisamos reconhecer que houve uma expulsão de bases militares do Sahel em particular. Não podemos também ignorar isso. É uma grande realidade. Pode voltar? Pode voltar. E já está cheio de problemas. Outros golpes podem acontecer, uma reconversão pode acontecer rapidamente. Isso sim, são muito precárias essas relações. Mas temos hoje duas regiões, né, o Sahel em particular e a África Austral, que não tem bases militares estrangeiras. A África Austral faz muito tempo que não tem. Fora agora o problema em Moçambique. Certo? Mas tem Pacto de Defesa Mútua, África Austral, né? Efetivamente blindada de bases militares externas. Certo? Agora temos, e essa era a única região nessa situação. Agora temos o Sahel também. Então, a gente tem que olhar bem a essas mudanças e entender que existe, sim, uma fase nova, né? E novas relações com a China, que com todas as suas contradições precisam ser entendidas bem, e não
reduzidas ou assemelhadas a uma relação imperial. Bom, eu, em jeito de fecho, agradeço imenso a oportunidade que me deram para estar aqui, para partilhar a experiência da Guiné-Bissau, e saúdo, de uma forma entusiasta, a possibilidade dessa abordagem sobre as nossas independências, porque o Brasil teve um silêncio em relação à África e, particularmente, a questão do debate sobre os países, que foi solidário, que construiu uma história e que contribuiu também para a história do Brasil. Portanto, é importante debater a questão africana e dos países que nós hoje estamos a debater na academia brasileira e na sociedade brasileira. Por isso, fico muito contente por essa questão. Mas a preocupação que foi lançada sobre, por exemplo, a cooperação com o Brasil, eu estou numa linha de preocupação também, porque nos anos 70, 80, 90, a cooperação com o Brasil era sobretudo educação. Eu tive sorte de conhecer o Ladislau Dalbor na Guiné. A fundadora da Tiniguena foi principal auxiliar de Paulo Freire no programa de educação em língua materna. Aliás, Paulo Freire chegou com a educação, a pedagogia do oprimido e saiu com a pedagogia da libertação de Cabral, que é uma contribuição fundamental para a sua abordagem. E fico muito contente também quando lembro que, afinal, aquele homem barbudo que passou em casa foi Abdias Nascimento, nos anos 70. Então, tudo bem. Mas, neste momento, o Brasil está a exportar mais evangélicos. Okay? Isso é que é a realidade. Okay? O Brasil está a trabalhar numa cooperação financiada pelo Estado, pelo negócio da fé, em África. E é importante que a academia brasileira tenha noção disso. Primeira questão. Segunda questão, o Brasil está a comportar como um novo imperialista a partir do negócio de OGMs ou de agrocombustíveis ou então de produtos geneticamente modificados que vocês chamam aqui de transgênico. É importante terem noção disso. Houve um projeto em Moçambique chamado Prof. Savana, que foi o maior programa de assambarcamento, de grilhagem de terras agrícolas em Moçambique. Portanto, vocês têm que ter atenção de que aquilo que a economia neoliberal, que capturou o sistema político brasileiro, está a provocar danos em países onde diz a priori que está a fazer políticas. Isso vem quer através da ideologia religiosa, quer através daquilo que vocês têm como a bancada da bala, do gado e da indústria extrativa. Portanto, você tem que ter atenção em relação a isso e que a cooperação no campo científico também tem que mudar, não da perspectiva de levar pesquisadores para ir estudar, mas pensar em projetos coletivos, colaborativos, que permitam a corresponsabilidade e coautoria de processos de produção de conhecimento. Acho que é nesse ponto de vista que o projeto Unilab não tem o impacto que poderia ter, porque o Unilab pensou, em primeiro lugar, em montar uma estrutura para brasileiros formar africanos e não numa estrutura onde os africanos e os brasileiros podiam aprender juntos. Mesmo que a intenção seja boa de formar pessoas, talentos humanos nos nossos países, não foi pensar com esses estados como é que essa universidade podia funcionar, permitindo a mobilidade entre professores, estudantes, pesquisadores e a própria comunidade académica. Daí a dificuldade de retorno. Não há uma estratégia na Unilab em termos, por exemplo, de introdução desses talentos humanos no mercado do trabalho. Na Guiné-Bissau, há duas instituições que empregam as pessoas formadas no Unilab. É ensino superior, a instituição de ensino superior, e a Tiniguena. Quase todos os engenheiros agrônomos nós estamos a absorver. Quase todas as meninas que estão, por exemplo, na questão do mulherismo, tá, nós estamos a trabalhar com eles a nível das comunidades. Mas atenção, eles são ativos, mas ainda não são lideranças, são ativos, estão no processo de formação enquanto intelectual, porque precisam compreender a realidade dessas comunidades, entornizar e, a partir daí, construir o próprio pensamento. Não são só os instrumentos académicos que favoreçam já essa produção, mas têm que retornar à base, como o Cabral dizia, para criar sentido de apropriação. Daí que eu acho que são essas coisas, o retorno à base, que vai nos livrar, por exemplo, dos golpes de Estado. Nós não conseguimos travar o golpe de Estado porque não temos um amplo consenso sobre o Estado. E quem tem hoje o monopólio da força consegue impor essa articulação entre
classe política, classe militar e algum empresariado do privado que tem contactos a nível internacional. É incompreensível, por exemplo, como Portugal apoia o regime que está na Guiné-Bissau. É incompreensível como a União Europeia, que defende o acordo de Cotonou, em primeiro lugar, como salvaguarda do direito humano, apoia o regime que está na Guiné-Bissau. Portanto, são negócios. E os militares são, neste momento, em África, os principais protagonistas dos negócios em relação aos recursos da África. Daí eu não sou muito entusiasta com regimes de golpes militares. Eu prefiro apoiar o processo que aconteceu no Senegal, porque foi a sociedade civil que construiu a transformação política. Os presidentes quiseram mudar a Constituição, a sociedade civil lutou, travou esse presidente, conquistou o resultado das eleições, impôs um modelo democrático e está a reconstruir todo o pensamento pan-africanista. Os militares não interviram, exatamente porque a sociedade civil conseguiu impor um modelo cultural. A partir do momento que as sociedades africanas vão conseguindo criar essa capacidade de gerar transformação, mesmo quando há violência, mas através de via civil, eu acho que nós estamos a construir um modelo que nos ajusta. Quando essas transformações passam por via militar, tenho alguma reserva. E simultaneamente, essas questões só acontecem em países que são descobertos os recursos. Moçambique descobriu a maior reserva de carvão e de gás natural, está a acontecer o que está a acontecer em Moçambique. Santo Tomé passou a ter instabilidade política quando se descobriu a história do petróleo. Portanto, a minha questão é que devemos ter uma ponderação quando olhamos para regimes políticos de base militar, porque os militares não é emancipação da sociedade. Emancipação da sociedade passa pela nossa capacidade nacional, regional, continental, de produção de protocolos e de produção de articulações que nos vinculam a processos mais duradouros sem violência. E a arma hoje em África é violência e a arma está associada a tudo que é o negócio à volta dos nossos patrimónios naturais. Muito obrigado. Bom, essa mesa, então, está encerrada. Agradeço enormemente, agradeço imenso ao Miguel de Barros por essa exposição. Agradeço aos nossos dois comentadores, a todo mundo que ficou até o final. E, à tarde, a gente retorna. O seminário continua a partir das 2h30 até as 5h30, uma mesa sobre a trajetória de Angola. E, à noite, uma mesa sobre a trajetória de Moçambique. Amanhã, a trajetória de Cabo Verde. E terminamos com a trajetória de São Tomé e Príncipe. Obrigada.